Pintando com o Bicudo. Olá, pessoal! Eu sou o Bicudo e hoje vamos brincar de pintura. Para isso, separe alguns materiais. Vamos precisar de uma caixa de tinta guache, algum recipiente com água limpa, um guardanapo de papel e 2 pincéis de tamanhos diferentes, de preferência com a ponta fina, e também da nossa tela de pintura. Peça para um adulto imprimir para você o arquivo que está no site da Yugi. Outra dica, assista este vídeo quantas vezes quiser e, se precisar, faça algumas pausas para acompanhar a brincadeira e não perder nenhum detalhe. Lembre-se de sempre lavar o pincel para não misturar as tintas e estragar as cores. Muito cuidado, hein? Bom, chegou a hora da brincadeira. Boa sorte! Vamos lá então para a nossa tela de pintura. O que temos aqui? A Percevejo Maria balançando no seu balanço. E aqui está o sol que ilumina nossa personagem. Vamos começar pintando a fonte de luz. Vamos pintar o sol. Bom, você pode escolher a cor que quiser. Nós vamos escolher a cor realmente do sol. É a cor amarela. Sim, vamos fazer uma pintura cuidadosa, fazendo uma espécie de contorno e depois preenchendo o nosso querido sol. Hoje nós faremos iluminação. Sim, vamos brincar com luz e sombra. No sol, você pode fazer também alguns detalhes da sua preferência. Vamos fazer aqui alguns raios solares que vão emitir luz que vai incidir na nossa personagem, a Percevejo Maria. Estamos quase acabando aqui a nossa fonte luminosa. Hoje nós vamos fazer luz e sombra. É muito importante que você perceba da onde vêm os raios solares. Eles vêm desta direção e incidem na nossa personagem. Vamos pintar a Maria com tonalidades de verde. Você pode escolher outras cores também. Nós escolheremos o verde. Para isso, teremos tonalidades que vão representar a luz e a sombra. Você vai entender com o nosso exemplo. Para isso, primeiro vamos fabricar as nossas cores. É muito divertido fazer misturas com a tinta guache. Bom, primeiro temos aqui 2 tonalidades originais, um verde escuro e um verde mais claro. Mas para fazermos luz e sombra, vamos fabricar mais algumas tonalidades. Primeiro, vamos fabricar um verde ainda mais claro e para isso, vamos misturar com tinta branca. Lembre-se de limpar o pincel a cada vez que troca de tinta. Para ficar um verde bem clarinho, vamos misturar uma quantidade grande de branco nesta tonalidade. Você vai entender aqui com o exemplo. E agora vamos misturando, e aqui está 3 tons de verde. Um verde escuro, um verde médio e um verde bem clarinho para pintarmos a nossa personagem Percevejo Maria. Vamos lá então para esta tarefa difícil, mas muito prazerosa. Aqui estão os raios solares incidindo na personagem. Nós vamos começar com o verde escuro, que representam as sombras. As sombras ficam nas partes mais distantes do sol. Vamos chamar aqui de parte de trás. Parte de trás são as partes que estão distantes do sol. Então estamos pintando a parte de trás aqui do corpo da Maria com o nosso verde mais escuro. Note que nós não vamos pintar o corpo inteiro. Nós vamos pintar apenas a parte de trás. Aqui também pode ser que exista alguma sombra desta parte de cima. Também vamos fazer um pouco mais escuro, aonde a luz não incide tanto, aonde ela não pega tanto, é mais escuro naturalmente, aonde realmente vamos usar o verde escuro. Agora com um verde médio, vamos fazendo este degradê em direção ao sol. Vamos pintar mais uma faixa deste corpo aqui com o verde médio, nos aproximando de onde vêm os raios solares, mas não se esqueça, deixe ainda uma pequena faixa para a cor mais clara.
Você pode também fazer uma mistura aqui no próprio papel entre os dois verdes, para que fique um pouco mais homogêneo a passagem de uma cor para outra. Note que interessante que está ficando. As partes mais claras estão próximas ao sol e as partes escuras mais distantes. Agora você vai utilizar a tinta mais clara para fazer a parte mais próxima do sol. Vamos fazer um degradê aqui com 3 tonalidades de verde e depois ainda faremos mais alguns detalhes. Você vai entender com o nosso exemplo. Se nosso vídeo estiver indo muito rápido, faça algumas pausas, retorne, assista quantas vezes quiser. Aqui está a última camada com o verde mais claro e mais próximo do sol. Assim pintamos o corpo da Maria com 3 tonalidades de verde, fazendo as sombras na parte de trás e mais claro na parte da frente, onde o sol está incidindo. Agora vamos fazer a mesma coisa com esta parte aqui que fica em cima do corpo. As partes mais distantes do sol vamos pintar com o verde mais escuro e as partes mais próximas do sol com o verde mais claro. Hoje estamos fazendo luz e sombra. É bacana fazer iluminação e você deixa a pintura bem realista, bem parecida com a verdade que temos quando olhamos para um personagem que está tomando o sol. E aqui, com o nosso verde médio, vamos dando sequência neste degradê, do verde escuro em direção ao verde claro, da sombra em direção à luz, da parte de trás, distante do sol, para a parte da frente, que está mais perto do sol. É interessante. Você vai ver que esta técnica você pode utilizar para pintar qualquer coisa com tinta guache ou com qualquer outro material. A técnica de iluminação é muito divertida. Agora estamos quase terminando esta primeira etapa do corpo e desta parte de cima. Lembre-se de limpar sempre o seu pincel. Vamos pintar agora a cabeça utilizando a mesma técnica. As partes distantes pintamos com a cor mais escura e as partes mais próximas do sol, onde a luz incide, vamos pintar com as cores mais claras. Vamos fazendo um degradê com a tonalidade mais escura em direção à tonalidade mais clara. Sim, isto vale para a cabeça, mas vale também para o olho. No olho nós faremos a mesma técnica, as partes de trás escuras e as partes da frente mais claras. Note como a frente da cabeça da Maria está completamente clara e a frente do olho também. Estamos pintando com a mesma tonalidade. Você tem que ter muito cuidado e muita cautela. Pode fazer esta atividade várias vezes. Sei que não é uma atividade muito fácil, mas depois que você treinar e dominar esta técnica, você pode utilizá-la em outras pinturas. Agora mais uma parte sombreada na parte de trás destas asas aqui da Percevejo Maria. Aqui vai ficar um pouco diferente. A parte escura fica mais próxima do corpo do percevejo. E a parte mais externa, ela também recebe um pouco de luz. Então faremos o contrário. A parte mais clara será a parte externa, onde os raios solares incidem na nossa personagem principal, a Maria. Hoje ela está muito tranquila no seu balanço, curtindo a vida e a brisa de uma deliciosa manhã ensolarada. Olhe, aqui estamos utilizando a cor mais clara na extremidade desta asa e vamos aproveitar ainda para fazer alguns retoques aqui em cima. E que tal agora pintarmos as outras partes? Com o mesmo processo, vamos pegar um pincel mais fininho para pintar essas partes mais fininhas. Ainda temos que fazer um degradê nestas partes que são bem fininhas, como o braço e as pernas. É um pouco difícil, mas eu tenho certeza que treinando você consegue. Olha aqui que interessante, a parte de trás do braço, uma faixa bem pequena, estamos pintando com a tinta verde escuro, simboliza a sombra que fica por baixo do braço. E a parte que deixamos branca, vamos pintar com o verde mais claro, simbolizando aonde os raios solares incidem. Eu acho que você já entendeu como funciona esta ideia de iluminação. E é muito divertido, não?
Olhe só, a parte de cima do braço estamos pintando com o verde mais claro. Como é uma parte fininha, não vamos usar 3 cores, mas sim 2. A parte mais escura, sombreada com o verde escuro, e a parte mais clara com o nosso verde mais claro. Vamos fazer um pouco mais simples. E vamos fazer a mesma coisa com as pernas e os pés. Note que começamos sempre com a parte escura. Sim, vamos pintando as sombras, que são as partes de trás destes membros que estão aqui abaixo. Note que deixamos sempre uma faixinha branca onde vamos passar a tinta mais clara. E faça todas as outras pernas com esta mesma técnica. Primeiro passando a sombra, depois as partes iluminadas pelo nosso sol. Agora vamos para um detalhe interessante. Vamos pintar o reflexo dos raios solares que incidem na nossa personagem. Você não imaginava que faríamos isso, mas vamos também pintar a nossa Maria com amarelo nas partes mais externas, nas partes mais próximas do sol, onde está o reflexo. Sim, a luz do sol incide na personagem e o reflexo nós conseguimos ver. É o reflexo do sol no corpo da Maria. Então, nestas partes mais externas, você pode passar umas tonalidades de amarelo. A Maria está recebendo a luz do sol no seu corpo e nós estamos vendo esta luz. É uma cor amarela que está ali nas partes mais externas, nas partes onde o sol incide. E podemos fazer ainda mais alguns detalhes. Para isso, pegue o pincel mais fininho e vamos fazer alguns brilhos. Nós faremos com a tinta branca. São pequenos risquinhos que acompanham estas luzes do sol, onde a Maria recebe mais luz. Seriam os reflexos da luz. Os famosos highlights. Highlights é uma palavra em inglês que simbolizam estes tons mais claros das cores. E vamos fazer pequenos highlights aqui nestas partes da Maria que recebem o sol. Que interessante, aqui está a nossa personagem. E ainda, se você quiser fazer mais alguns detalhes, podemos continuar fazendo luz e sombra. Vamos agora com a tinta preta misturar com a tonalidade mais escura de verde e fazer um verde ainda mais escuro. Com isso, vamos reforçar ainda mais as nossas sombras. São pequenos detalhes, então tome cuidado. Vamos fazer com o pincel mais fininho. Então vamos aqui, atrás deste pescoço, nesta parte mais externa aqui, na parte de trás, fazer um pequeno contorno com uma região mais sombreada ainda. Note que é uma cor ainda mais escura. Isso faz com que você perceba as sombras do desenho. Vamos colocar um pouquinho de sombra aqui abaixo do pescoço também. São regiões onde o sol realmente não pega. Então, temos que fazer algumas sombras. É muito interessante pintar com luz e sombra. Depois que você aprende esta técnica, você pode pintar quase tudo pensando em fazer estas iluminações no desenho. Isso gera um certo volume. O seu desenho parece que fica mais cheinho, sim. Você dá forma aos seus personagens e aos seus objetos de cenário também. Olha que interessante, uma sombra no braço e também uma sombra que fica entre o corpo da Percevejo Maria e a sua asa. E assim você pode ir detalhando, fazendo pequenos detalhes no nosso desenho. Esta atividade é uma atividade muito avançada, realmente é uma técnica muito difícil de fazer no começo, mas eu tenho certeza que se você fizer todas as outras atividades, você vai conseguir fazer esta daqui com certeza. Não é muito difícil. Vamos fabricar um tom intermediário entre os verdes que estão ali, o mais escuro e o verde original. Agora vamos fazer mais um acabamento perto destas sombras que acabamos de fazer.
Sim, para deixar mais uniforme essas partes onde as cores se encontram. É interessante fazer algo que seja mais suave, mesmo que as sombras estejam ali, que elas não fiquem tão fortes assim. E aqui está a nossa Percevejo Maria, iluminada pelo sol com seus highlights. Que interessante, você pintou hoje com bastante volume e vai pintar agora os elementos do cenário com a mesma técnica. Crie tonalidades e faça luz e sombra. Vamos ver o nosso resultado. Aqui está, pintamos o balanço com vermelho e com o marrom fizemos o galho e também com verde fizemos as folhas da árvore. Em tudo nós usamos o conceito da luz e da sombra. As partes mais próximas ao sol estão mais claras e as partes mais distantes estão mais escuras. Use a sua criatividade e sua imaginação e faça essa atividade várias vezes, com cores diferentes e resultados diferentes. Hoje foi muito divertido. Muito bem! Mais uma atividade que você completou. Agora, use a sua imaginação e a sua criatividade para fazer novas pinturas com as dicas do Bicudo. Até a próxima!